Isso. Obrigada. Amém? Amém. Abre Isaías 5. Isaías 5. Essa palavra que eu achei muito linda. Glória a Deus. Amém? Já? Isaías 5. O poema da Bíblia, não sei se está na mesma. De outra palavra viva. Às vezes. Amém? Agora, o poema da Bíblia. Agora eu vou cantar para o meu amado uma canção que fala da sua vida. O meu amado teve uma vinha encosta de uma colina muito fértil. Ele cavou a terra, tirou todas as pedras e plantou na sua vinha os melhores mudas de uva. No meio da vinha construiu uma torre para o vigia e fez um tanque para espremer as uvas e fazer o vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas e azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, sejam os juízes entre mim e a minha vinha. Faltou alguma coisa à minha vinha? Houve alguma coisa que eu deixei de fazer por ela? Por que a minha vinha produziu uvas azedas em vez de doces? Vejam o que vou fazer com a minha vinha. Vou derrubar a seca para que ela seja transformada em pasto para o gado. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Ela vai se transformar num deserto. Não será povoada. O mato e os espinhos crescerão por toda parte. Darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre elas. O que acabei de contar a vocês é a história do povo de Deus. Israel é a vinha do Senhor, Todo-Poderoso, sua bela propriedade. Ele esperava um povo justo, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava que fizesse o que era direito, mas acabou vendo a maldade e a exploração. Então é forte, né? Quando eu li essa palavra aí, fiquei meditando, né? Aí você pode ir para vários cantos dessa palavra, né? Você pode olhar Israel, a ingratidão de Israel para com Deus tão maravilhoso. Então eu falei assim, por que Israel está passando tanta coisa, né? Por que passou tanta coisa? Isso aqui foi Isaías, ele que profetizou a vinda de Jesus, né? Então a gente fica pensando, eu achei lindo, nunca tinha lido, né? Esse poema. Foi Deus, com aquele amor dele, ele pegou um povo. Você vai ser meu. Vai ser chamado povo de Deus, não vai faltar nada para vocês. Tudo que vocês me pedirem, eu vou dar. Vocês vão ser criados por mim. Aí, por outro lado, eu fiquei pensando dos pais com os filhos. Porque os pais foi o mesmo que Jesus, que Deus. Quando você tem um filho, o que você faz? Você vai fazer de tudo para que aquele filho seja uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, uma pessoa justa. Eu vejo assim o amor como uma mãe, né? Com o filho. Você vê quantas mães sofrendo. Porque o filho não é o que ela queria. Não sei se eu posso machucar alguém, mas é porque Deus está falando. Porque é muito, muito forte esse amor de Deus para com o povo de Israel. Mas é nós somos o povo de Israel, nós somos Israel do Senhor. Então a gente tem que pensar muito nesse Deus
Muitos se apegam à imagem, a não sei o quê, a bruxaria, não sei o quê. Mas não faz o que esse Deus faz por nós. E a mãe também. A mãe não faz por filho o que outros fazem. Eu vejo pela minha mãe. Não posso reclamar, minha mãe. Nossa, fazia de tudo pelos filhos. Depois de casar, netos, ela pegava tudo na geladeira e fazia um prato que cada um queria. Ficava até 7 horas da manhã esperando chegar. Pegava a roupa, pegava minhas roupas da gaveta, porque eu não gostava que ela lavava, minhas roupas eram delicadas, ela pegava da gaveta para lavar. Me esperava, que eu trabalhava às vezes de dia, de madrugada, né? E fazia tudo. E eram 9 pessoas que ela tinha. Então eu vejo essa palavra de Deus para todos os lados que você vê Israel, que deu valor ao Deus que eles têm. Muitos ainda não dão valor ao Deus que tem. E a gente vê os filhos que não dão valor ao que tem hoje. Ele também é o mundo, né? A gente mostrar essa palavra para os nossos filhos. Olha, Deus fez tudo. Ele é um Deus que livra, que abençoa. É um Deus que faz tudo de bom. E o que o mundo está? Aqui no 20, no Isaías 5:20, no 19, ainda fazem pouco caso do santo de Israel. Ele está falando do povo de Israel, que eles ainda faziam pouco caso do santo de Israel, desafiando o Senhor, dizendo: ande logo, Deus, que o santo de Israel realize depressa os seus planos, para que o conheçamos. E no 20, Deus fala: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Ai dos sábios aos seus próprios olhos, e dos que se consideram inteligentes e sensatos. Ai dos que são heróis em beber vinho e são mestres em misturar bebidas alcoólicas. Gente que aceita dinheiro para torcer a justiça, dando liberdade ao culpado e negando justiça ao inocente. É o que a gente está vivendo, né? A gente não pode confiar na justiça hoje. Não pode confiar nas pessoas assim. Muitos falam para você que uma coisa é boa, mas na realidade não é. Vem aí, isso aqui é bom, vem experimentar. E não é. Pai, isso aqui é doce, e na verdade não é. Então, a gente tem que pensar muito. Vocês viram que eu coloquei no só do Espírito Santo? Porque quem pode fazer isso? Mudar a nossa mente é o Espírito Santo. A gente lendo a palavra, buscando o Espírito Santo, onde o pastor ministrou para as pessoas que estavam mais antigas com a gente, né? Ele está fazendo os obreiros aí, né? Ministrando e falando do Espírito Santo, que muitos andam com o Espírito Santo, mas o que o Espírito Santo quer? Andar dentro da gente, não do nosso lado. Ele quer andar com a gente. Ele quer mostrar direção para a gente, que é o Espírito Santo. Então, essas coisas que a gente está vendo, que isso aqui foi Isaías, mas que está acontecendo. A gente vê que tudo que está na Bíblia, está acontecendo. A gente não pode confiar na justiça, porque depende do dinheiro. Se você pagar bem. O pastor falou hoje que um traficante que estava com 140 quilos foi solto, porque falou que a quantidade não era suficiente. Eu falei, pastor, acho que falaram que ele é para uso, né? É para uso assim, dele.
140 quilos. Então a gente tem que abrir muitos olhos. E quem abre os nossos olhos é o Senhor. É o Espírito Santo. Em Isaías 53, Isaías aqui ele fala, né, que logo depois que Deus falou que ia acabar com todos, né? Depois se vocês quiserem ler, falou que ia acabar com todo Israel. Aí só pegou Isaías, aí veio um anjo, e Isaías falou assim, mas ele falava palavrão, né? Eu não posso, né? Porque eu sou uma pessoa do mundão, né? Terrível, falo palavrão, falo coisas que não devo. Aí veio um anjo com uma brasa e purificou ele, Isaías. Aí Isaías acabou se converteu ao Senhor e falou, Senhor, então usa-me. Aí Deus começou a usar Isaías. E Isaías 53, ele fala sobre a vida de Jesus. Ele conta tudo sobre Jesus. Que todo mundo já conhece a história, né? Jesus, que Jesus veio. Aí lá em João, está dando para entender? Em João 16. Quando Jesus já estava para ser crucificado, ele falou para os discípulos, né? Que ele ia, mas que ele deixaria o Espírito Santo. Por quê? Porque o povo de Israel, todo o povo, já estava muito em pecado. Só Jesus vindo para poder mudar. Porque já não tinha salvação para aquele povo. Se você não crê em Jesus, não tem salvação. Não é verdade? Se crê em mim, será salvo. Se crê e for batizado, será salvo. Está na palavra. Então Isaías já profetizou isso, a vida de Jesus. E Deus já sabe o começo, nem o fim, né? Veja que quantas vezes ele falou para Israel, que ele ajudou Israel, que ele levantou Israel. E todo o povo, né? O resto do povo, então, que era idólatra, que fazia um monte, né, de sacrifício, até de gente. Isso aí já não tinha salvação mesmo, mas o povo de Israel acabou entrando nisso. Aí Isaías profetizou a vida de Jesus. E Jesus veio, né, como carne, para passar tudo isso por nós, para levar nossos pecados. E João 16, ele fala que ele vai, mas que ele deixaria o Consolador, o ajudador, o provedor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar conosco. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode dar direção à nossa vida. E quando Jesus foi crucificado, o véu caiu. Eu lembro quando eu era católica, né? Naquela época, tinha que confessar. Eu tinha uns 10 anos, ia lá, confessionário. Eu sou assim, meu pai, minha mãe, não sei o que. E fazia isso todo dia, né? Aí, você é criança, você faz as coisas porque manda, porque fala, né? Aí, na palavra diz que o véu caiu, que a gente não precisava. Quando você lê isso na Bíblia, você fala, é errada, né? Porque o véu caiu. Você pode falar com Jesus. Você pode pedir perdão para Ele aqui, ó. Como eu estou falando com vocês. Pedir perdão e mudar. Quando você fala com o homem, talvez você não. Você fala, ele também pega que nem eu, vou falar, depois eu faço de novo, né? Mas quando você sabe que Jesus está o tempo inteiro te ouvindo,
Deus está o tempo inteiro nos ouvindo. Glória a Deus. Onde estivermos, Ele está nos ouvindo. Muita coisa você pede, não dá, porque não é bom para você. Ou então não é o tempo. Teve uma pastora que falou assim, não pede um avião, porque depois você vai pôr um de avião, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque pedir, né? Então, o Espírito Santo, a gente tem que buscar o Espírito Santo. Eu vou martelar isso com vocês, eu sempre falo isso. Porque não adianta, eu estou falando, pastor vem ministrar, pastor ministra. Mas se você não tem o Espírito Santo, aquilo não fica firme em você, não. Você fala assim, mas não é bem assim o que o pastor fala. Nem tudo que o pastor fala eu tenho que obedecer. Porque ele fala pelo Espírito. Vocês não têm ideia do que eu já presenciei o pastor ministrando pessoas. Coisas que ninguém poderia saber. O Espírito Santo traz na hora, pastor. Coisas gravíssimas. Tem coisa que o pastor nem fala, porque Deus nem fala isso. Né? Eu vejo assim o cuidado dele, né? Em fazer, em ministrar vocês. Então é tudo pelo Espírito Santo. Se a gente está aqui, você vê que ele está cansado. Muitas vezes o que eu falei mesmo? É porque ele trabalhou à noite, não dormiu. Mas o Espírito Santo é essa hora que usa mais. Porque ele está pensando nele, né? É o Espírito Santo que está falando. Então, quando ele ministra, é do Espírito. Então a gente fala assim, e é tão forte que Tiago fala, não seja mestre, porque você vai ter que responder. Quando você ensina a coisa errada, você vai ter que responder. Muito mais. Tem uma pregação de Jesus, que ele fala dos hipócritas. Jesus falou para o fariseu que além dele ir para o inferno, as pessoas que ele está ensinando errado vai sofrer muito mais, ia pastar muito mais, entendeu? A pessoa ia ter mais pecado do que eles, porque ensinaram errado. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, me ajuda a ensinar certo, né? Porque quando você sabe que você ensina errado, você vai responder para o Senhor. Por cada um que foi no caminho errado. A gente tem que tomar aquele cuidado com a igreja, o que fala. A gente tem que estar sempre ali na palavra. Tomar muito cuidado. Porque tanto a pessoa que ensinou errado, e a outra pode pecar mais ainda. Tem um filho pior ainda. Então a gente mesmo, e com os nossos filhos também, com as pessoas que nos servem, a gente tem que ensinar certo. Se ele faz escolha errada, o pastor falava com as filhas, ensinou sempre. E falou, escolha de vocês. Hoje ela tem 28, ela está 27, ela está 23. A escolha delas foi ensinada. Mas ele falou, a pessoa depois que já tem idade, você vai fazer o quê? Orar, né? A gente tem que orar, mas a escolha da pessoa. Muitas vezes a pessoa para aprender, bate cabeça, né? Ah não, mas no meu tempo, mas meus amigos, mas não sei, hoje em dia assim, né? Meus amigos me ensinou isso. Então, tudo a gente tem que buscar no Espírito. Toda vez eu falo, ou vai acontecer alguma coisa, o pastor vai fechar um negócio, eu oro, Senhor, tira o engano, tira a mentira. Porque não é o tempo inteiro que o Espírito Santo fala para o pastor, se ele quer escolher alguma coisa, ou eu, se eu não peço direção do Espírito Santo, a gente pode cair em mentira, em engano. E hoje o que mais tem aí é engano, né? Então a gente tem que, toda vez eu falo do Espírito Santo, se for alguma mentira, se for cilada, mostra, afasta da nossa vida.
Em nome de Jesus. Até arrumar a geladeira, arrumar a lavar a louça. Na experiência que eu tive, o cara chegou lá, o cara não sabia nem. Nunca tinha visto aquela lava-louça. O cara começou a desmontar e falou com o pastor. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor entra na mente desse cara, ou então mostra a mentira. O cara falou com o pastor assim, tem mais jeito, não, vai ficar uns R$700 para arrumar essa máquina. É melhor o senhor jogar. Chamei o pastor e falei, quando ele montar, ele deixa lá. Ele tinha desmontado, porque não sabia o que estava acontecendo ali. Ele estava no Google, no celular, perguntando. Falei, manda ele montar de novo e colocar lá. Ele montou, colocou e começou a funcionar. Você acredita? Ele deu R$100 para ele, ele pega, vai embora. Você acredita que ele montou e começou a estar funcionando até hoje? Não, pessoal, o cara queria que jogasse fora. Então, para tudo a gente tem que orar. Né? Vai arrumar o carro, Senhor, vai na frente. Não deixe ser enganada. Hoje em dia, para tudo. Para comprar carro, para arrumar carro, para os nossos filhos, Senhor, se for mentira, né? Que caia por terra, que o Senhor mostra. Fala para você, Deus mostra. Por experiência, Deus mostra tudo que você colocar diante dele. Então, ali, deixa eu entrar. Deus falou que, Jesus falou que ia deixar o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. E ele ensina muito o Espírito Santo. Ele nos ensina a ser transformados. Ele mostra tudo que a gente tem que deixar de fazer e tudo que a gente tem que fazer. Quando a gente está no mundão, eu também fui do mundão. Mesmo. Deus vai um pouco até casar. Um pouquinho antes. Era balada, era pagode, era... Não bebia, né? Porque eu não gostei de beber, de fumar. Mas eu gostava de dançar. E não tinha baile de dia, né? Eu tinha que ir à noite. Mas ele era eu, minha sobrinha e minha irmã. Bebia água. Vocês querem saber? Bebia água. Minha sobrinha pedia suco, até azedava, tanto que ficava na mesa. Porque nenhuma das três bebia. E a gente ria muito. Porque a gente ria dos bêbados. E a gente dançava, a gente tinha amizade com todo mundo. Né? E o Espírito Santo, aí quando eu me converti, tive que mudar totalmente. Tive que separar de tudo mesmo. Porque a gente não pode ficar em cima do mundo. Não funciona desse jeito para Deus. A gente tem um pé aqui, outro pé lá, porque o pé pode ser arrancado. Né? Se você está aqui, o pé pode ser arrancado. Ser mau estímulo. Então o Espírito Santo fala em Gálatas 8. Pode buscar Gálatas 8. Gálatas 8. Gálatas 8. Está estranho aqui. É 5, minha visão não está escutando, minha visão não está escutando. Minha visão não está enxergando. Está aqui no povo. É 5? 5:24. Primeiro é 5:19.
17 ele fala, porque a carne luta contra o espírito, o espírito luta contra a carne. No 19, porque são opostos entre si. Né? Porque a carne quer uma coisa e o espírito quer outra. Para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E agora tem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Para ter os frutos do Espírito, você tem que estar com o Espírito on. Não com o Espírito do lado. Ele tem que estar em você. Na direção. Porque você não consegue produzir os frutos. Tipo assim, se eu colocar alguém do meu lado aqui, eu não vou conseguir produzir os frutos dela do lado. Ela tem que estar comigo. Tipo, eu e o pastor, somos uma carne só. Então, se eu não estou com o pastor, eu não estaria aqui hoje. Ele estaria fazendo a obra sozinho. Entendeu? Então, eu não estou com o pastor. Nós estamos um só. Se ele não está, eu estou. Entendeu? Nós somos um. O casal, quando casa, é um. Então, a gente tem que estar no mesmo objetivo. Na mesma direção. Isso é o Espírito Santo conosco. Na mesma direção. Buscando do Espírito o que a gente tem que fazer. E aqui, ele ensina o que fazer. O Espírito Santo diz que os frutos do Espírito, se a gente está com o Espírito Santo, a gente tem que ver se a gente tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo, Jesus crucificava a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de uma glória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, esse é o objetivo da igreja. Esse é o nosso objetivo. Trazer a pessoa, cuidar, mas que ela venha ser cheia do Espírito. Porque o mundo precisa de pessoas cheias do Espírito. Eu estava falando ontem. Eu fui ensinada pela minha família. Minha mãe casou com 14 anos, meu pai 19. Minha mãe ficou me ensinando no dia do casamento, eu não sabia nada dela, de Minas, lá do interior de Minas, não sabia nada, nunca estudou, acho que não sabia escrever o nome dela. Meu pai já depois acabou estudando, mas que ela me ensinou a família. Tudo errado. Ela ensinou o que ela sabia. Ela não sabia nada. Ela não sabia sair. Uma vez ela foi buscar meu irmão, se perdeu. Então o Espírito Santo, eu falo que hoje ele vem com a luz. Ele vem mostrar pra gente tudo que estava errado. Ele vem tirar a treva da nossa mente. Ele vem tirar essa venda que muitas vezes a gente não enxerga. As mentiras. A gente tem que ver na nossa vida, muitas vezes é cultura, quando você quer a criação da gente, muitas vezes o mundo se leva para um lugar errado, pensamentos errados. Eu fui criada na igreja católica, mas também tinha os tios que eram macumbeiro, tinha os tios que eram catecistas, então tinha de tudo quanto é coisa ali, né?
E a gente foi envolvido em tudo. Para mandar a gente mentia. Era um monte de mentira. A minha família, o homem que mandava. O homem podia tudo. A mulher não podia nada, vai para a pia. Né? Nem estudar. Para que você vai estudar? Não precisa estudar. Para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer? Mas homem não. Meus irmãos todos tiveram carro que meu pai deu. Eu comprei o meu carro. Porque eu fui trabalhar. Primeiro trabalho, eu achei que eu não ia ficar, porque era produção de geração. Aí eu fiz o teste lá, aí o japonês, eu trabalhei com o japonês lá, falou assim, você só vai ficar porque você não errou nada. Aí durante 3 meses eu fiquei em experiência. Aí a partir do quarto, quinto, comecei a ter aumento de 100%. Porque meu trabalho não era verificado. Porque não tinha erro. Depois de 1 ano, eu comprei um carro. Meu pai me pegou, meus irmãos tinham tudo. Aí no dia que eu cheguei em casa, eu falei pro meu pai que eu estava tendo um aumento de 100%, ele me pegou, eu estava com 23 anos, me pegou, me colocou em cima da mesa, começou a dançar comigo. Porque fui a única mulher da casa de cima. Que ele falou, você conseguiu sozinha. Mas foi desafio, sabia? Porque eu era quietinha, tudo, mas eu não consegui. Aí a partir daí eu só tinha aumento. Aí passei a ser coordenadora. Aquela que ninguém dava nada, começou a prosperar. Entendeu? E por causa desse negócio dos pais, essa criação, meus irmãos sofreram muito. Porque depois que meu pai morreu, eles tiveram que se virar sozinhos. E teve um monte de tranqueira aí que eles fizeram. Só Jesus a causa. Pra vocês verem, vocês conhecem os Racionais? Que canta a música Diário de um Detento? Foi do meu irmão que morreu. Ele que fez. Preso, né? Levaram o caderno dele e fizeram assim, essa música. Diário de um Detento é dele. E tem um livro também que ele escreveu. Ele faleceu ano passado com o Covid. Meu irmão mais velho. Mas por quê? Porque se perdeu. Eu, a bobinha lá, Santinha do Paulo, prosperando. Entendeu? Então, eu falo assim que as batalhas que a gente passa na vida, a criação que a gente passa na vida, podia ter se tornado uma tranqueira, né? Mas é engraçado quando Jesus escolhe. Quando Jesus escolhe no ventre. Glória a Deus. Jesus nos escolhe no ventre da nossa mãe. Se você está aqui, porque Jesus te escolheu. Ele estava com você desde o ventre. Amém? Amém. E a gente tem que estar, e o Espírito Santo cuidando da gente, falando com a gente. Eu sei que o Espírito Santo fala com vocês desde sempre. Muitas vezes a gente não obedece. Ou a gente fala, não é isso, né? A gente ouve os amigos, ouve coisas que a gente quer fazer. Eu sei que eu também fiz isso. Chegou uma época que eu falei, por que eu sou assim? Chega, né? Chega a ser boazinha. Eu vou pra farra. Só que a minha farra era só dançar, né? Não era beber nada. Mas a minha farra era só dançar, era sair. Porque o que de bom estava aqui dentro, né? Aí quando minha mãe morreu, tudo fui morar sozinha. A gente acaba fazendo umas besteiras. Mas Deus me trouxe, me resgatou. Não tem aquela... Tem o que Deus fala, né, do filho pródigo, né? E o que ele deixa os 99 para buscar um. Então eu creio que Deus fez isso comigo. Como faz com todos, né? Quando você sai do meio do rebanho, Deus vem aqui, você faz parte. Porque temos a marca do Senhor. Amém? Amém. Então vamos buscar o Espírito Santo.
O pastor estava ontem pregando, né, para nós aqui, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar aí. Vamos conhecer o Espírito Santo. Você que não conhece ainda, que não é batizado, pede para o pastor. Vamos orar. Vamos nos encher do Espírito Santo. A gente, às vezes, tem que deixar as coisas de lado. Tem uma família enorme, né? Mas domingo é dia do Senhor. Quando tem ministração, a gente está aqui. O pastor tem 3 filhos e tem um neto. Mas ele está aqui. Porque ele pode forçar elas, filhos. Né? É a escolha de cada um. Então a gente vai ver. Quando a gente pode, a gente vai ver. Fala que não é meu neto, mas eu amo aquele menino. E parece que é meu, né? Porque quando eu chego, ele fica dando risada, brincando, assim, a Bisa fica até com inveja, né? Ela falou assim, ai, não é você não, mas vem pro meu colo, eu falei, é Deus, né? Deus. Não adianta quem tem Deus. As crianças já vêm, né? Tem jeito. Então, isso que eu falava é isso aí, sobre vocês ser gratos ao Senhor, buscar relacionamento com o Senhor e buscar o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que leva o que a gente precisa. Através do Espírito Santo, em nome de Jesus, que é o nosso intercessor, o único intercessor. Não tem outro intercessor entre nós e Deus. Tudo que você fala, pedir em nome de Jesus, Ele faz. Então, peça em nome de Jesus. Eu falei para vocês o dia que eu estava passando mal. E foi a segunda vez isso. A primeira vez eu morava sozinha. 3 horas da manhã, eu comecei a passar mal, começou a adormecer meu lado esquerdo. Eu tinha acabado de me converter. Falei, Senhor, eu dormi, deitada, né? Deitada. Eu falei, Senhor, 3 horas da manhã, chovendo, eu não vou ligar para ninguém, me socorrer. Se o Senhor estiver aqui, eu falei, antes de eu servir ao Senhor, eu nunca tive nada. Como eu falo com o Senhor? Antes de eu me converter, eu nunca tive nada, problema nenhum de saúde. Mas se tiver que me levar, o Senhor me leva, porque eu não vou ligar para ninguém. Foi a mesma coisa, eu dormi e acordei ontem. Então a gente tem que ter a convicção que Deus está ouvindo. Se Ele ouve, Ele nos atende. Se pedimos conforme a vontade dEle. Então a gente tem que ter essa convicção. E buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo que leva. O Espírito Santo que faz tudo. Nos dirige. Nos ajuda. A gente não pode ser ingrato. Nem deixar para lá que nem... Muitas vezes tem gente que até zomba. Ai, seu Deus, né? Esse Deus seu não vai fazer? Acho que é a pior coisa, né? Eu vejo pessoa que faz isso, eu já vi gente descer na turma. Zombar de pessoas de Deus. Muito sério. Quando vinham falar da apóstola Beatriz, eu falava, não fala isso. Como Davi fez com Esaú. Quando foram falar de Esaú, mandou matar o rapaz. Porque Esaú era ungido de Deus. Pode ser o que for que a pessoa está fazendo, a gente não pode tocar. Não pode tocar. Não toca no pastor, não toca em mim. Porque é muito grave. Porque o Senhor, a gente fala que o Senhor tem amor por nós. Ele tem ciúmes da gente. Nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Você já pensou? Você ser o menino dos olhos do Senhor? Não toca. Não toca porque é minha. Então a gente tem que se apegar nisso. E saber que é verdade. Porque Jesus é verdade. Ele diz que ele é verdade. Ele é o caminho, ele é a vida. Tudo a gente tem que fazer por isso. Amém? Então, falar do amor de
de Jesus, eu vou ficar a noite inteira. Amém? Então dá para entender? Porque o nosso amor por vocês é muito grande. Mas esse amor é por causa de Deus que dá. Deus que quer que a gente cuide de cada um. Cada particular. Porque cada um de vocês é um particular. Aquelas crianças é um particular. Para Deus. Deus abraça vocês como uma galinha, né? Seus filhotinhos, seus pintinhos, né? Deus abraça. Está no Salmo 91, debaixo das suas asas. Então, segura. Fica debaixo da asa do Senhor. Não procura sair, porque é perigoso. Hoje é perigoso, mais do que qualquer tempo. Está perigoso sair debaixo das asas do Senhor. Amém? Amém. Então, por enquanto é só isso. Próxima vez falo mais. Amém? Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus. Ô Senhor, espero que o Senhor tenha tocado cada coração, Deus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e fala com o Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me enche. Me enche de ti, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Põe esse louvor de novo do Santo Espírito. Deixa eu ver se você, porque isso aí está meio complicado isso aqui. Eu tenho que apertar o direito para depois. Aí, entra lá. Fecha. Você está melhorando. Fechou tudo. Eu entrei para você. Para o santo. Mas eu vou. Não posso ser. Põe aqui o Espírito. Põe o Espírito na letra. E o Espírito. Deixa eu não estar digitando. Tudo escuro. Já vai, pessoal. Elizabeth. Então, isso que eu quero. Tá rodando. Deixa eu ver. Ó, gente, não se deixa, não. Porque eu não estou.
com certeza. Te ajuda, pastor? Não tá Onde tá a achando? playlist? Eu não sei onde tá. Põe Santo Espírito da Laura Não tá Guedes, digitando não tá ainda. digitando? Não tá digitando. Nada? Nenhuma pesquisa. Ele não está desligado. Eu acho que tá desligado. Tá ligado? Não, acho que tá desligado o teclado. Eu queria achar a playlist. E atrás? Acho que é esse mesmo. Aqui, ó. Achou. Deixa eu... Não, pode pedir. Pode apagar a luz. Apaga a luz.